O verão já chegou e tem muita gente que se prepara para entrar em forma na estação mais quente do ano, mas é preciso manter foco na saúde e não esquecer de cuidados fundamentais. O treino é puxado, pernas, braços. É bem verdade que a Juliane malha há 3 anos. Mas quando chega o verão, a farmacêutica sempre dá aquela caprichada na rotina da academia. Aliás, aqui ela foge do calorão, já que o espaço tem ar-condicionado e ventiladores. Mas quem quer ficar com o corpo em forma nesse verão, tem que suar. Tem que procurar sempre um auxílio profissional, né? Para que possa montar um treino, uma dieta balanceada e treinar sempre, não somente para parte estética e sim para a saúde. O Tiago é um dos instrutores que acompanha a Juliane. O professor de educação física explica que quem procura uma academia deve observar mais do que apenas a estrutura do local. Uma das dicas principais para qualquer pessoa que treina é manter sempre o abdominal contraído. Isso faz com que você tenha um alinhamento da sua coluna e evita possíveis lesões. Agora veja Noemi. A empresária faz um chamado treino funcional na Lagoa do Taquaral. Debaixo da sombra dessas árvores, é verdade, mas em uma temperatura que hoje chegou a 35 graus. O personal trainer, Daniel, defende que esses exercícios sejam feitos aqui e acredita que o rendimento melhora. Você tem uma lagoa, você tem várias pessoas se exercitando, você tem espaço físico para isso. Não está restrito a uma simples aparelhagem de musculação e quem precisa da parte aeróbia não fica restrita a uma bicicleta, uma simples esteira ou um transporte. Aqui você tem uma pista de corrida e ar livre. Seja ao ar livre ou em espaços fechados, o que as pessoas querem mesmo nesse verão ou é emagrecer ou ficarem esteticamente bonitas. Mas de nada vai adiantar procurar um especialista, se preparar, se aquecer, se você esquecer de um item principal, a água. Toda vez que a gente faz uma atividade física, o nosso corpo ele tende a começar a se aquecer. E o que regula a temperatura do nosso organismo é o suor, através da água que a gente ingere. Uma pessoa desidratada, ela não consegue conter ou, de certa forma, regular a temperatura do corpo dela. Isso é muito prejudicial para quem faz exercício, principalmente no calor. Pois é, e para falar sobre a importância de ingerir líquido nesse calorão, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Tassiana Trindade Nascimento. Boa noite, Tassiana. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. A gente viu aí um pouco na reportagem da importância de ingerir líquido em qualquer época do ano, né? E nesse calor, tem que ser mais frequente? Com certeza, principalmente essas pessoas que praticam atividade física ao ar livre, onde estão mais expostos ao sol, e pessoas que trabalham também, né? Então, utilizam muitas vezes roupas pesadas, como policiais, então devem aumentar a ingestão de água com certeza. Quantos litros por dia, mais ou menos, seria o ideal em qualquer época do ano e no verão aumenta? Então, no ideal que a OMS indica são 2 litros, porém no verão a gente indica 3 litros de água. Isso vai depender da pessoa e da atividade que ela está exercendo. A gente ouve muita gente falar, eu não gosto de tomar água. O que essa pessoa faz? Tem alguma coisa que substitua o líquido, a água? Então, na verdade, ela pode optar por frutas, né? No caso, melancia, melão, abacaxi, laranja, que essas frutas contêm bastante água, né? Ou optar pelos sucos e até mesmo água de coco, pelo sabor, né? Ser mais adocicado. Então, as pessoas preferem mais do que a água mesmo. E aí, mesmo sendo fruta ou suco, tem que ser mais ou menos nessa mesma quantidade diária? Na verdade, assim, vai consumir a água mais essas frutas. Então, certo. Pode, no caso, vai diminuir para uns 2,5 litros e consumir a água também, a água de coco, né, o suco natural. E qual a necessidade do organismo comparando o exercício físico feito ao ar livre e na academia? Então, ao ar livre você tem a questão do sol, né? Muitas vezes na academia você está no ar-condicionado, então isso favorece. Agora, ao ar livre você está suando demais, então para regular a temperatura do corpo você aumenta a sudorese. Então você tem que aumentar a ingestão, fora a perda de eletrólitos, né? Você perde sódio, potássio, e aí para atleta, praticante de atividade física, você pode até a reposição, né? Com bebidas energéticas. Tá, e o ideal seria durante um treino, por exemplo, ingerir água antes, durante, depois, ou o mais importante é só depois que suou muito? Não, já tem que começar com a ingestão antes, só que não pode ser também uma ingestão exacerbada para não passar mal durante o treino, não conseguir. E aí, durante o treino, em pequenas quantidades também,
e pós continuar com a hidratação. E aí consumir junto com os eletrólitos também. E a gente fala de todos esses cuidados por causa da desidratação, né? Que é muito perigoso. E quais os sintomas? O que a pessoa começa a sentir quando está desidratada? Então, o primeiro estágio, no caso, é a sede. Né? Os próximos são tontura, cefaleia. Ela pode perceber que a urina dela está um pouco mais escurecida, né? Porque a urina tem que estar bem clarinha. Então, se está mais escura, é porque alguma coisa já tem de errado, já é um ponto. Né, de desidratação. E a água é importante para todo o organismo também, todo o organismo, né, para todos os órgãos, principalmente o sistema renal, quando pode apresentar algum problema, caso ela não consuma água de forma adequada. Tá certo. Então tá aí. Então, recado para todos tomarem bastante água aí nesse verão certeza, que promete, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da VTV, pelos esclarecimentos.